أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chamo-me Mohamed Habibu. Hoje vim para começar com o tema prometido, o nascimento de Jesus Cristo, a respeito do Alcorão e a respeito da Bíblia. Vou fazer poder perceber e acabar com aquilo que muitos dos cristãos dizem, que nós muçulmanos somos anticristo, não acreditamos na pessoa de Cristo, não acreditamos quem é Jesus Cristo. Eu vou mostrar que o muçulmano crê em Jesus Cristo, porque mesmo o nosso livro sagrado, Al-Qur'an Al-Karim, fala como é que Jesus nasceu, antes dele nascer, o que é que aconteceu, e vou mostrar que nós cremos em Jesus Cristo. Então, muita gente pensa que nós somos anticristo, não somos a favor do cristianismo, somos contra o cristianismo. Isso tudo é mentira, isso tudo é uma calúnia. O muçulmano crê sim em Jesus Cristo, acredita e segue Jesus Cristo. Apenas nós defendemos a honra de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que criam mitos e lendas à volta de Jesus Cristo, isso é que nós somos contra e defendemos a dignidade dele. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou começar no Alcorão. Eu trouxe aqui o Alcorão Sagrado com a interpretação em português, para poder fazer perceber melhor em português para aqueles falantes da língua portuguesa, aqueles que são angolanos como eu, que querem entender o que é o Islã, o que é a religião que os muçulmanos praticam. Sem mais delongas, eu vou começar com Surat Al-Gmaran, que é o capítulo 3 do Alcorão Sagrado, versículo 42. Diz assim: e lembra-lhes Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, e lembra-lhes Muhammad de quando os anjos disseram: ó Maria, por certo Allah te escolheu e te purificou e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. Ó Maria, se devota a teu Senhor e postrena-te, curva-te com os que se curvam. Esses são os informes do invisível que nós te revelamos, e não estavas junto deles quando lançavam seus cálamos para saber quem deles cuidaria de Maria, e não estavas junto deles quando disputavam. E lembra-lhes de quando os anjos disseram: ó Maria, por certo Allah te avisará um verbo vindo dele, seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honrável na vida terrena e na derradeira vida, e dos achegados a Allah. Olha só a mensagem que o Alcorão nos traz a respeito de Jesus. Aqui nos diz que o anjo anuncia a Maria. O anjo traz a mensagem a Maria acerca do verbo de Deus, acerca do filho que ela vai ter. Nesse caso, depois vamos poder perceber quem é esse anjo que disse a Maria: e falará aos homens no berço e na maturidade, e será dos íntegros, nesse caso Jesus. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem tocou? Ele disse: assim é, Allah decreta o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhes se, então é. E ensinar-lhe-á a escritura, a sabedoria e a Torá e o Evangelho. Olha o que
o anjo disse a Maria que Deus vai fazer com Jesus. Disse que vai lhe ensinar a escritura, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. O que é a Torá? Para poder fazer perceber. A Torá é o livro revelado ao profeta Moisés, que é Nabi Musa, que é as leis de Deus que nós chamamos a Sharia. Então, a Torá hoje é conhecido como Velho Testamento ou Antigo Testamento. Jesus, Deus prometeu lhe ensinar a Torá, lhe ensinar a sabedoria, porque foi sábio, e o Evangelho, que é o livro que ele próprio recebeu, somente ele, mais ninguém. E falou mensageiro para os filhos de Israel. Ouça que Deus está nos dizer aqui. Jesus, Deus vai lhe fazer mensageiro para os filhos de Israel, aos quais dirá: cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Nesse caso Jesus já falar: eu vos curarei, eu vos criarei do barro uma figura igual ao pássaro, e nela soprarei e será pássaro, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, com a permissão de Deus, de Allah, e curarei o cego de nascença e o leproso, e darei a vida aos mortos, com a permissão de Allah. Novamente, informar-vos-ei do que comeis e do que entesourareis em vossas casas. Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. Olha a palavra de Jesus. É um sinal, ele foi enviado com um sinal para aquele que acredita em Deus, que Deus é Criador, e para quem é crente. Essa é a mensagem dele. E o versículo 50 diz: e cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim, a Torá, e para tornar lícito para vós algo do que vos era proibido, e cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Então adorai Allah e obedecei-me. Olha que Jesus disse: eu vim com um sinal do vosso Criador. Eu vim confirmar aquilo que já existia ou existe, que é a Torá, que é o Velho Testamento. Por isso é que na Bíblia vamos encontrar Jesus já dizer em Mateus 11, versículo 17, a dizer que não vim abolir a lei nem os profetas, mas vim cumprir. Então, já veio, esse foi uma das missões dele. Havia acrescentar naquilo que eles não lhes era lícito para fazer, mas para fazerem de acordo com novos ensinamentos que ele recebeu, ou iria de receber, para poder passar aos filhos de Israel, nesse caso como prometido aqui no Sagrado Alcorão. Por certo, Allah é meu Senhor e vosso Senhor, então adorai-o. Essa é a senda reta. Um dia vamos falar sobre a senda reta que Jesus já acabou de falar aqui. Adorai-o, Allah, o vosso Senhor, o meu Senhor. Esse é a senda reta. Essas são as palavras de Jesus, de acordo com Surat Al-Ghamaran, que é denominado pai da Maria. Agora vamos passar para o Alcorão, no capítulo Mariam, que é denominado o capítulo da Maria, que nesse caso fala da história da Maria e do nascimento do seu filho Jesus. Para nós perceber, no Surat Mariam, que é o capítulo 19 do Alcorão, versículo 16, vamos chegar até o versículo 34, nos diz assim: e menciona Muhammad no livro a Maria quando se isolou de sua família em um lugar na direção do Oriente, e colocou entre eles um véu. Então enviamos-lhe nosso Espírito
e ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito. Olha o que Deus nos diz aqui para Muhammad transmitir e passar essa mensagem no livro que é o Sagrado Alcorão. Deus disse que menciona Muhammad no livro a Maria quando se isolou de sua família a um lugar em direção do Oriente. Por que Maria se isolou? A Maria se isolou porque quando chega um tempo em que a mulher entra em estado menstrual, não deve frequentar os templos, não deve frequentar locais, sítios sagrados, nem fazer oração. Mas, de acordo com o Velho Testamento, que é a Torá, podemos perceber isso no livro de Êxodos e Levíticos. A lei de Deus a respeito da purificação da mulher. Então, Maria, quando esteve nesse sentido ou nesse estado, ela teve que se isolar por causa da lei, porque ela era filha de Israel, pertencendo à descendência de Israel. Então, a lei do povo de Israel era essa. Mas vamos poder perseguir por causa do tempo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse, colocou entre ela e eles um véu e enviamos-lhe nosso espírito e apresentou-se-lhe como um homem perfeito. Por quê? Porque a Maria não tinha a capacidade de receber o Espírito de Deus sem que Deus pusesse um véu entre ele e ela, ou ela e ele. Deus colocou um véu. Nesse véu podemos entender que uma barreira, algo que pode facilitar a visão da Maria a enxergar o Espírito de Deus. Mas Deus aqui nos diz, Espírito veio trazer a mensagem a Maria. No versículo posterior que acabei de ler, Deus nos diz que anjo anunciou a Maria. Então, nesse caso, anjo, Espírito. 2. Vamos perseguir. Ela disse, por certo, refúgio-me no misericordioso contra ti, se és piedoso, não te aproximes. Ele disse, sou apenas um mensageiro de teu Senhor, para te dadivar com um filho puro. Olha o que o anjo, no versículo anterior, Deus disse anjo. Neste versículo, Deus disse Espírito de Deus, que depois apareceu na Maria como um homem sagrado, e agora Deus nos fala que ele é o mensageiro de Deus. Nesse caso, então, já podemos perceber quais são as qualidades que esse mensageiro de Deus tem. Primeiro, anjo, que Deus falou. Segundo, Espírito de Deus. Terceiro, mensageiro de Deus, e que veio como um homem perfeito. E nesse caso é só um, mas depois vamos poder perceber quem é esse, que é o mensageiro ao mesmo tempo, é Espírito de Deus ao mesmo tempo, é anjo ao mesmo tempo, e veio como um homem perfeito ao mesmo tempo. A Bíblia vai nos responder quem é esse. Vamos prosseguir. Ela disse, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem tocou-me? Nunca fui mundana. Subhanallah. Ele disse, assim teu Senhor disse, isso me é fácil. Esse luar para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte. E foi uma ordem decretada. Quando Deus decreta algo, disse-lhe é, então é. Então ela disse, então ela concebeu e isolou-se com ele em um lugar longínquo. Olha o que nos diz aqui. De acordo com os conhecedores, dizem que quando o Espírito de Deus, quando o anjo, quando o mensageiro, quando o homem que apareceu como homem sagrado a Maria, para trazer a mensagem do Verbo, para agraciar Maria como a mulher escolhida entre os mundos. Alguns dos conhecedores dizem que ele, quando apareceu na Maria, soprou
no embico da Maria e ela concebeu. Conforme aqui o versículo 22 nos diz: então ela concebeu e isolou-se com ele em um lugar longínquo. Por que a Maria, quando concebeu Jesus, quando ficou grávida de Jesus, teve que se isolar? Para nós poder perceber, ou para as pessoas perceber, que o Alcorão, quando fala nesse sentido de se isolar, porque o Alcorão é um livro que foi revelado direito, é um livro com palavras pesadas, e agora vamos poder perceber, a Maria teve que se isolar por quê? Porque os judeus, o povo de Israel, tinha a lei que toda aquela mulher que é encontrada no adultério tem que ser pedrejada até a morte. E a Maria não foi encontrada no adultério, mas como poderão lhe ver ela concebida sem primeiro casar? Seria um caso sério. O que seria, o que o povo dela faria com a Maria, se nesse caso poderão lhe ver grávida? Então, ela teve que se isolar por esse motivo, para não verem que ela está grávida, para não pensarem coisas ruins a respeito dela, porque ela era uma mulher casta, uma mulher pura. Mas vamos perseguir. E as dores do parto levaram-na a abrigar-se a um tronco de tamareira. Aqui nos diz um tronco de tamareira. Ela disse: quem dera houvesse morrido antes disto e fosse insignificante objeto esquecido. No ato do parto, quando a Maria estava com as dores, prestes para dar a luz ao seu filho Jesus, ela falou coisas que ela até disse, né, conforme o versículo nos diz, que além dele se abrigar no tronco de tamareira, os muçulmanos conhecem qual é essa árvore da tamareira. Um dos dias vamos poder também falar disso, se Deus nos agraciar, inshallah, se Deus nos facilitar. O tronco de tamareira, ela disse: quem me dera se houvesse morrido antes disto e fosse insignificante objeto esquecido. Nesse caso, de acordo com os conhecedores, dizem que a mulher no ato do parto pode falar coisas que para Deus não é pecado, porque aquele é um momento em que ela fica fora de si. Maria, no ato do parto, quando estava com as dores, ela disse isso. Mas para servir de exemplo, para as pessoas poderem perceber que Deus é misericordioso, por isso é que a mulher no ato do parto não tem pecado naquilo que ele vai falar, não ganha pecado. Vamos poder perseguir. Então, embaixo dela, uma voz chamou-a: não te entristeças, com efeito teu Senhor fez correr abaixo de ti um regato. Onde a Maria estava prestes para dar a luz, onde ela se agarrou no tronco da tamareira, Deus fez nascer um regato. E move em tua direção o tronco da tamareira, ela fará cair sobre ti tamaras maduras e frescas. Nesse caso, Deus disse na Maria: move-te em direção do tronco em que você se agarrou, ela fará cair sobre ti tamaras maduras e frescas. Nesse caso, de acordo com os conhecedores, dizem que quando a Maria recebeu essa orientação, aquele tronco de tamareira tornou-se um pau com tamareiras frescas, maduras, para ela poder comer. Então, come e bebe e refresca-te, e refresca da alegria de teus olhos, e por certo fiz e de teus olhos, e por certo, se alguém dos mortais dizer por certo, se alguém dos mortais, nesse caso, perguntar na Maria, disseram a ela: dize, por certo fiz voto de silêncio.
ao misericordioso, hoje não falarei a humano algum. A Maria, depois de dar à luz, recebeu uma ordem, que não pode falar a nenhum mortal, a nenhum homem, a respeito daquilo que aconteceu com ela, a respeito do filho dela. Por quê? Vamos perceber. E ela chegou com ele a seu povo, carregando nos braços. Disseram: ó Maria, com efeito fizeste uma coisa assombrosa. Ó irmã de Arão, teu pai não era pessoa atreita ao mal e tua mãe não era mundana. Olha o que o povo da Maria falou na Maria quando lhe viram com Jesus nos braços. Disseram na Maria: fizeste uma coisa assombrosa. Mas a Maria recebeu uma recomendação que acabamos de ver aqui no versículo 25 a 26. Ela acabou de receber uma orientação que não pode falar nada. Agora, por que ela não pode falar nada? Lhe disseram que você fala que eu fiz um voto com o misericordioso, com meu Deus, que não vou falar com nenhum homem. Por quê? Vamos perceber por que Maria recebeu essa recomendação. Mas o seu povo criticou, foi contra Maria, por ela aparecer com um filho nos braços, sem primeiro ela casar. Por isso é que no princípio eu disse que a Maria, quando concebeu, teve que se isolar, porque agora apareceu com os filhos nos braços, olha que estavam ali falar. Mas vamos poder perceber, vamos no versículo 29, diz assim: então ela apontou para ele, eles disseram: como falaremos a quem está no berço? Em sendo infante, como vamos falar com alguém que está no berço? Nesse caso, somos malucos. Então, se a Maria recebeu recomendação para não falar nada com nenhum mortal, é porque foi orientada que o bebê dela, nesse caso Jesus, iria de falar, conforme vimos no Surat Al-Gmaran, que a Maria, o anjo lhe disse: o teu filho vai falar no berço. Então, uma das coisas que muitos dos cristãos não sabem, não conhecem, Jesus quando nasceu falou. No berço Jesus falou. Por que falou? Em defesa da sua mãe. Porque se ele não falasse, o que farão com a Maria de acordo com a lei? Porque os judeus eram cumpridores das leis. Eles apedrejavam quem cometia o adultério sem antes casar, com provas. Por isso é que Jesus falou no berço em defesa da sua mãe. Mas vamos prolongar por causa do tempo. O bebê disse: por certo sou um servo de Alá, ele me concederá o livro e me fará profeta. Olha Jesus no berço que falou: e me fará abençoado onde quer que esteja, e me recomendará a oração, a zakat, enquanto permanecer vivo, e me fará blandancioso para com minha mãe, e não me fará tirano infeliz. Olha as palavras de Jesus no berço que ele falou para seu povo, ou para o povo de Israel, porque vimos no Surat Al-Gmaran que Deus lhe enviou como mensageiro para o povo de Israel. Depois vamos poder perceber isso também, de acordo com a Bíblia. Versículo 18, desculpa, versículo 18 diz assim: mas o nascimento de Jesus Cristo deu-se da seguinte maneira: durante o tempo em que a sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José, ela foi achada grávida por Espírito Santo. De acordo com o Alcorão, podemos perceber que Maria não teve compromisso com nenhum homem quando ela concebeu e quando nasceu Jesus. Se casou foi depois, mas não teve compromisso. Mas a Bíblia nos diz que Maria, antes de estar concebida, teve compromisso. Será que é só compromisso ou é mesmo esposa já?
Depois vamos poder perceber. Então, o capítulo 2 de Mateus diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, o rei, eis que vieram astrólogos das regiões orientais a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Olha que a Bíblia nos diz. Mateus diz que onde é que está aquele que nasceu, que é rei dos judeus? Por que Jesus, quando nasceu, foi chamado rei dos judeus? Nesse caso, para nos fazer perceber que Jesus foi chamado rei dos judeus, o motivo vamos entender depois, mas quem tiver acompanhar, nesse caso cristão ou muçulmano, para poder perceber que Jesus foi chamado rei dos judeus quando nasceu, tem que ir para o Antigo Testamento, nesse caso 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3 até 5. Aí fala a história do reinado e dos reinos onde Davi reinou. Porque depois vamos perceber de acordo com Lucas. A prosseguir, diz assim: pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. O rei Herodes, ouvindo isso, ficou agitado, junto com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, começou a indagar deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram: em Belém da Judeia, pois é assim que escreveu por intermédio do profeta: é tu, Belém, da terra de Judá, de nenhum modo és a cidade mais insignificante entre os governadores de Judá, pois de ti sairá um governante que há de pastorear o meu povo Israel. Por que aqui em Mateus diz que Jesus vai ser governante em Israel? Vamos perceber de acordo com Lucas, e quem querer perceber melhor já leu o versículo anterior, que é 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3 até 5. O reinado de Davi, quando Davi reinou, o reino que Deus deu no Davi e que Deus prometeu também dar a Jesus. Depois vamos perceber de acordo com Lucas. Herodes convocou então secretamente os astrólogos e enverigou deles cuidadosamente o tempo do aparecimento da estrela. E ao enviá-los a Belém, ele disse: ide, procurai cuidadosamente a criancinha, e quando a tiverdes achado, avisai-me, para que eu também possa ir prestar-lhe homenagem. Tendo ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto quando estavam no Oriente, ia diante deles, até que se deteve por cima do lugar onde estava a criancinha. Ao verem a estrela, alegraram-se muitíssimo, e ao entrarem na casa, viram a criancinha com sua mãe, Maria. Olha o que o versículo 11 do capítulo 2 de Mateus diz. Vou repetir. E ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe. Entraram dentro da casa, encontraram a criança, que é Jesus, com a sua mãe, Maria.
Depois vamos voltar mais aqui, eu vou fazer relembrar a respeito deste versículo 11, por isso eu vou repetir mais. O versículo 12 diz assim: no entanto, por terem recebido em sonho um aviso divino para não voltarem a Herodes, retiraram-se para o seu país por outro caminho. Depois de eles terem se retirado, eis que o anjo de Deus apareceu a José. Aquele anjo que eu falei no Alcorão, que Deus enviou na Maria, que é o mensageiro de Deus, que é Espírito de Deus, está aqui. Lhe enviaram também no José, de acordo com Mateus. Depois vamos perceber quem é esse anjo, que é Espírito, que é mensageiro de Deus, que veio como um homem sagrado. Depois vamos perceber. O versículo 13 diz assim: depois de eles terem se retirado, eis que o anjo de Deus apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe, foge para o Egito e fica ali até se cumprir. Fica ali até eu te avisar, desculpa, porque Herodes está prestes a procurar a criancinha para destruí-la. Levantou-se, pois, e tomou de noite a criancinha e sua mãe, retirou-se para o Egito e lá ficou até o falecimento de Herodes, para que se cumprisse o que fora falado por Deus por intermédio de seu profeta, dizendo: do Egito chamei meu filho. De acordo com Mateus, vamos perceber que Jesus, quando nasceu, Herodes mandou-lhe perseguir, prestaram homenagem a Jesus, ofereceram-lhe ouro, mirra, líbano e mataram as criancinhas que haviam de nascer. E o anjo anunciou a José: foge ao Egito para se cumprir o que Deus falou no profeta dele. Do Egito chamei meu filho. Vamos ainda terminar aqui no livro de Mateus. Se cumpriu ou não se cumpriu o que Deus falou no profeta dele? Do Egito chamei meu filho. Que Jesus, quando nasceu, tiveram que fugir com ele no Egito. De acordo com Mateus. Mas para nós poder perceber isso, aqueles que estão a ver o vídeo, podem ir no Antigo Testamento, no Oséias, capítulo 11, versículo 1, fala dessa profecia. Mas, um dia com mais calma, vamos falar das profecias que se cumpriram em Jesus, das que não se cumpriram. Mas, cada um que querer entender, vai lá no Antigo Testamento ler se aí fala de Jesus ou está se falar de Israel, que Jesus naquele tempo ainda não existia, nem o escritor sabia se Jesus iria nascer. Mas, de acordo com Mateus, se cumpriu. Tá bom, vamos em Lucas para nós poder perceber a respeito do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim: no sexto mês dela, o anjo Gabriel, veja já, o Alcorão nos diz que Deus enviou anjo na Maria. O que o anjo falou na Maria? Você vai conceber um filho e vai lhe dar o nome de Cristo Jesus. E explicou conforme eu disse o que o Alcorão fala. Nesse caso, Deus disse que é anjo. Depois, no outro versículo que vimos, disse que é Espírito de Deus. Depois disse que o Espírito veio como um homem sagrado. Depois disse que o Espírito é mensageiro. Agora, quem trouxe a mensagem a Maria? A Bíblia já nos diz, porque eu disse que aquele que é Espírito ao mesmo tempo, mensageiro de Deus ao mesmo tempo, e é anjo ao mesmo tempo, e
apareceu como um homem sagrado. Ao mesmo tempo, essa aqui, a Bíblia, de acordo com Lucas 1, versículo 26, nos diz que é o anjo Gabriel. Então, onde é que está o Espírito Santo? Seu anjo Gabriel. O Espírito Santo é o anjo Gabriel, porque quem passou a mensagem na Maria só foi trocado anjo, só foi trocado Espírito, só foi trocado homem sagrado, só foi trocado mensageiro de Deus. Esse, o nome dele é anjo Gabriel, de acordo com Lucas 1:26. Então, vamos prosseguir. Um dos dias vamos falar que o anjo Gabriel não é o que dizem que faz parte da Trindade, não, é anjo. Porque quem falar da Trindade vai falar que é um em três. Mas nesse caso, o Espírito Santo, que é o anjo Gabriel está dentro da Trindade? Não está. Então, o Espírito Santo é o anjo Gabriel que trouxe a mensagem. Só variou-se na forma de explicar como é que ele veio interagir, trazer a mensagem a Maria. Então, vamos prosseguir. Vou repetir de novo. No 6º mês dela, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galileia de nome Nazaré. Olha aqui, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Agora vamos ouvir o que o anjo falou na Maria, para nos ter certeza que ele mesmo é o Espírito Santo. Versículo 27 diz: a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José. De novo, vamos perceber que a Maria com José eram casados. Mas, por que eram casados? Mateus disse que eles eram casados e não se uniram. A se cumprir o que foi falado, a virgem deu à luz um filho. Esse filho irá de se chamar Filho de Deus, que, Emmanuel, que se quer dizer Deus conosco. Mas, como é que um homem casado com uma mulher, se primeiro lhe falarem não faz isso que a tua esposa não vai fazer, se é esposa dele, ele tem o direito. Nesse caso, José tem o direito sim de se unir com a Maria, como a Bíblia diz que era marido dela. Porque até o anjo disse: pega na tua esposa, vai com ele na tua casa. Pega na tua esposa, foge com ele. É mulher dele. Por que ele não se uniu com a esposa dele? Então, tem algo aqui que para quem uma palavra basta, um entendedor já consegue perceber. Mas o tema é o nascimento de Jesus. Vamos prosseguir. Diz assim, vamos poder perceber o que o anjo disse na Maria. O versículo 28 diz: e ao se lhe apresentar, disse: bom dia, altamente favorecida, Deus está contigo. Mas ela ficou profundamente perturbada com estas palavras e começou a raciocinar que sorte de cumprimento era esta. De modo que o anjo disse: não temas, Maria, pois achaste favor diante de teu Deus. E eis que conceberás na tua madre, que é no teu ventre, darás à luz um filho e deves dar-lhe o nome de Jesus. De acordo com o Alcorão, quem trouxe essa notícia na Maria? O Alcorão, primeiro versículo que lemos, diz o que? Anjo. Segundo, disse que é Espírito de Deus. Depois disse que veio como um homem sagrado. Perfeito. Depois disse que mensageiro de Deus. Quem trouxe aqui? Anjo Gabriel. Então, é mesmo o anjo Gabriel, é mesmo o Espírito Santo. Só esconderam a realidade dele. Quem com certeza é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o anjo Gabriel. Olha o que nos diz aqui no versículo 32 do capítulo 1 de Lucas. Diz assim: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha, Davi era rei dos judeus.
já mandei aquela hora, quem tiver a poder perceber, vai em 2 de Samuel, vou repetir de novo, capítulo 5, versículo 3 até 5, vai perceber o reinado, o reino de Davi. Davi reinou em Israel, em Hebron, reinou em Judá. Então, olha o que o versículo 32 do capítulo 1 de Lucas diz. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora, Jesus vai receber o trono de Davi. Onde é que Davi reinou? Judá, Israel. A promessa de Deus se cumpriu, mesmo até no Alcorão, porque Deus disse que ele veio como mensageiro para o povo de Israel. Agora, o trono de Davi, onde é que era? Davi reinou aonde? No céu ou na terra? Na terra. Então, Deus disse, de acordo com Lucas 1,32, que ele vai ser o rei de onde Davi reinou. Davi reinou aqui no mundo, aqui na terra. Mas um dos dias vamos falar de novo a respeito disso, porque quando Jesus estava a ser julgado, lhe disseram: você é rei dos judeus? Ele disse o quê? Meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é desse mundo, por que Deus disse que o teu reino é onde Davi reinou? Davi reinou na terra, o reino de Jesus já é aqui na terra, porque ele, de acordo com Lucas, ele vai receber o trono de Davi, pai dele. Agora, vamos poder perceber, vamos avançar. Lucas 2, capítulo 1 diz assim: ora, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Este primeiro registro ocorreu quando Quirino era governador da Síria e todos viajaram para se registrar. Cada um na sua própria cidade. José, naturalmente, subiu também da Galileia à cidade de Nazaré e foi à Judeia, à cidade de Davi, que se chama Belém, por ser membro da casa e família de Davi, a fim de ser registrado com Maria, que lhe fora dada em casamento, conforme prometido. Nesta ocasião, já em estado avançado de gravidez, enquanto estavam ali, completaram-se os dias para ela dar à luz. Olha, Lucas nos diz que Jesus nasceu no reinado de César Augusto. Mateus nos diz que Jesus nasceu no reinado de Herodes. Mas vamos avançar. Versículo 6 diz assim: ela deu à luz o seu filho, o primogênito, e o enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no alojamento. Aqui nesse versículo 7, Lucas diz que quando Jesus nasceu não tinha lugar para eles se alojarem, para eles estarem, para eles abrigarem. Mas Mateus, vou repetir de novo, por isso que eu falei que vamos voltar no Mateus 2, versículo 11, que quando Jesus nasceu, foram lhe encontrar dentro de uma casa. Agora, por que Lucas está a falar que não tinha sítio a eles se alojarem? Enquanto que no Mateus estavam dentro de uma casa. Mas vamos perseguir. Versículo 8 diz assim: havia também no mesmo país pastores vivendo ao ar livre e mantendo de noite vigília sobre os seus rebanhos. E repentinamente estava parado ao lado deles um anjo de Deus, e a glória de Deus resulia em volta deles. E ficaram muito temorosos. Mas o anjo disse-lhes: não temais, pois eis que vos declaro boas novas de uma grande alegria,
de todo o povo. Terá, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este é um sinal para vós. Achareis uma criança enfaixada e deitada numa manjedoura. E repentinamente houve com ele anjo, uma multidão do exército celestial, louvando Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. E na terra paz entre os homens de boa vontade. Assim, quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores começaram a dizer uns aos outros: vamos de todos os modos até Belém e vejamos esta coisa que ocorreu, que Deus nos fez saber. E foram apressadamente e chamaram Maria, bem como José, e acharam Maria, bem como José, e a criancinha deitada numa manjedoura. Quando a viram, fizeram saber a declaração que lhes fizeram a respeito desta criança, ou criancinha. E todos os ouviram isso, maravilharam-se com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, começou a preservar todas essas declarações, tirando conclusões no seu coração. Os pastores voltaram então, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que ouviram e viram, exatamente como lhes disseram. Então, quando se... Olha só o que Lucas nos diz aqui, no capítulo 2, versículo 21. Então, quando se completaram os 8 dias para que fosse circuncidado, deram-lhe também o nome de Jesus. Lucas aqui nos fala que Jesus, quando completou 8 dias, foram para lhe circuncidar e lhe deram o nome de Jesus, conforme manda a lei. Depois vamos ver onde é que está essa lei que ele diz. O 22 diz assim: completando-se também os 8º, os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés. Olha, já está aqui, está falando a lei. A lei de Moisés, trouxeram-no a Jerusalém. Olha, que Lucas está falando no versículo 22. Trouxeram-no a Jerusalém. Não foram com ele no Egito. Lhe levaram a Jerusalém. Para quê? Para cumprirem com a lei de Moisés. Esse é Lucas. 23 diz assim: assim como está escrito na lei, olha de novo, assim como está escrito na lei de Deus, tem de ser chamado santo para Deus e para oferecer sacrifício segundo o que se diz na lei de Deus, um par de rolas ou 2 pombos novos. Essa é a lei de Deus. Depois vamos ver onde é que está essa lei, ou quem quer perceber onde é que está essa lei? Quem quer perceber onde é que está essa lei, vai para Levíticos, capítulo 12, versículo 2 até 8. Vai perceber isso. Então, versículo 25 diz assim: eis que havia em Jerusalém um homem de nome Simeão. Este homem era justo e reverente, esperando a consolação de Israel. Olha, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E demais, foi-lhe divinamente revelado pelo Espírito Santo que não veria morte antes de ter visto Cristo de Deus. Assim, sob o poder do Espírito, ele veio ao templo e, quando os pais trouxeram para dentro o menino Jesus, a fim de fazerem para ele, segundo a prática costumeira da lei, já disse onde é que pode encontrar essa lei, que em Levíticos, capítulo 12, versículo 2 até 8, foi ele mesmo quem recebeu nos braços e bendisse a Deus.
disse: agora, soberano Senhor, deixas os teus servos ir livre, em paz, segundo a tua declaração, porque os meus olhos viram o teu meio de salvar, que aprontaste à vista de todos os povos, uma luz para remover das nações o véu e uma glória para o teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que se falaram. Também das coisas que se falaram. Simeão abençoou também, mas disse a Maria: posto para a queda, para novo levantamento de muitos em Israel. Olha só de novo, Israel. Para sinalar contra que se fale. Assim, uma longa espada traspassará a tua própria alma, a fim de que seja desvendado os raciocínios de muitos. Versículo 39 a 40, para me terminar, diz assim: tendo assim executado todas as coisas segundo a lei, depois de eles fazerem todas as práticas de acordo com a lei, já falei onde é que vão encontrar essa lei para poder perceber, por causa do tempo. A lei de Deus, voltaram a Galileia, a sua própria cidade de Nazaré. E o menino continuava a crescer e a ficar forte, estando cheio de sabedoria. E o favor de Deus continuava com ele. Vou terminar aqui, olha que Lucas disse. O menino crescia, cheio de sabedoria. O que é que Deus falou no Alcorão? Quando o anjo disse na Maria: Deus vai lhe ensinar sabedoria, vai lhe ensinar o livro que é a Torá, vai lhe ensinar o livro que é o Evangelho. Aqui Lucas confirmou tudo. E disse que a criança crescia cheia do favor de Deus. Agora, é a misericórdia de Deus que teve em cima de Jesus. Lucas comprovou com o Alcorão. Então, nesse caso, o Alcorão é um livro que foi descido para quem reflete. Foi um livro descido para aqueles que acreditam na criação, para aqueles que acreditam que Deus é o Criador, o único Criador de tudo e de todos. Jesus não é exceção. É por isso que Deus, no Alcorão, diz que criou Adão do barro e criou Jesus do barro. A criação do Adão é mesma como a criação de Jesus. Disse, foi e aconteceu. Porque ele é único com poder de criação. E outra coisa, o Alcorão falou a respeito do nascimento de Jesus. Deus revelou no nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com apoio do seu Espírito, do seu mensageiro, do seu anjo, que é anjo Gabriel, que é o Espírito Santo. Trouxe o Alcorão, e o Alcorão nos diz, por isso é que quando eu terminei com o versículo do Alcorão, disse que muitos alteram as escrituras, dizem que é para... Então, agora, nesse caso, Lucas e Mateus quem está a falar a verdade. Mateus disse que Jesus foi levado no Egito, se cumpriu. Lucas disse que Jesus não foi no Egito, ficou a Jerusalém, cumpriu pelo ritual, também se cumpriu. Agora, dentre os dois, quem está certo? Lucas ou Mateus? Por isso é que no princípio, na chamada de atenção do vídeo, eu disse que Deus prometeu a Jesus: eu vou te revelar um livro do Evangelho. Eu disse quando Jesus quando ele era bebê e quando falou no verso, vai receber um livro do Evangelho. Deus agraciou Jesus, conforme agraciou Maria nas mulheres entre os mundos. Jesus também foi agraciado assim, recebeu a graça. E essa graça recebeu um livro e fez coisas com a permissão de Deus, conforme o Alcorão falou. Agora, os discípulos de Jesus, nesse caso que estamos a ver aqui, os evangelistas,
também receberam revelação, ou aquilo que Jesus falou, o que eles viram, ouviram e que escreveram. Mas quando dizem que toda a Escritura é inspirada por Deus, como é que Deus vai inspirar a Lucas, que Jesus cumpriu com ele o ritual em Jerusalém, e vai inspirar Mateus, que foram com ele no Egito? Nesse caso podem dizer porque não é tempos diferentes, escritores diferentes. Sim, é, mas agora, um disse quando nasceu, foi perseguido, foi no Egito quando nasceu. O outro disse quando nasceu, foram com ele cumprir o ritual, se precisar, no 8º dia. Outro não concordou com outro não comprovou ou não aceitou que o outro falou. Então, como é que Deus vai revelar assim? Por isso o Corcorão diz, esse é a verdadeira mensagem descida, que muitos desdenham. Quem desdenha? Para um entendedor, uma palavra basta. Então, está aqui a prova que nós muçulmanos acreditamos em Jesus. O nosso livro fala, ouviram? Está aqui a prova que o muçulmano não é anticristo, mas sim trazemos a realidade de Jesus. É criatura de Deus. Não Deus, não Filho de Deus. Por quê? De acordo com o tempo, se Deus nos facilitar, vamos falar de novo a respeito disso. Vamos ir programando temas a respeito disso. Essa é a nossa missão. Limpar a imagem daqueles que pensam que o muçulmano é anticristo. Fazer perceber que o Alcorão não é um livro que contradiz o cristianismo nem a Bíblia, mas são revelações descidas com exatidão. São mensagens, com certeza, e mensagens comprovadas, mensagens verdadeiras. Nesse caso, quem tiver mente reflete, tanto cristão, tanto muçulmano. Ninguém é obrigatório seguir, mas quem analisar, analisa e segue. Nesse caso, é só, não é para ferir, manchar, sujar imagem, crença, sensibilidade de nenhum crente. Não, cada um tem seu caminho, mas para fazer perceber no caminho em que cada um anda. O nosso caminho é esse. Não somos contra o cristianismo, nem contra Jesus. Somos crentes. Cremos em Jesus, cremos na sua mãe, cremos naquilo que foi descido para ele e que o nosso livro fala. Então, vou terminar aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, se Deus nos der mais oportunidade, vamos falar de a traição de Judas. Será que Judas traiu Jesus ou não? Vamos falar a respeito disso. Fiquem atentos, fiquem ligados ao nosso canal. Temos surpresa, temos novidades para aquele que reflete, para aquele que quer encontrar Deus e qual é a religião de Jesus. Depois vamos falar também a respeito disso. Assalamu alaikum.